Às vezes nós caminhamos e achamos que aquilo que estamos fazendo não está dando resultado, né? E aí lá na frente a gente vê que houve o resultado. Nós somos imediatistas, então. Quero falar um pouquinho hoje, essa manhã. Nós estamos falando aqui na igreja sobre formar uma comunidade espiritual. O que é uma comunidade espiritual? Uma comunidade espiritual é quebrar aquela ideia, paradigma de igreja que a gente tem, né? A gente tem muito essa ideia assim de... as pessoas hoje estão muito... O Adriano não para de falar, Gabi, dá um jeito aqui. Tá comentando o Evandro, né? Tão legal ver o Evandro aqui. A gente chama ele de perninha, ele é o perninha, aquele é o joelhinho e esse é a lombarzinha, todo arrebentado, todos nós três arrebentados, né? Tá. Essa juventude não faz mais jovens como antigamente, né? Geração Nutella não aguenta nada, né? Então, nós estamos falando, e a ideia nossa, Adriano, agora já chega. E aí, nós estamos falando agora sobre quebrar um pouco essa ideia de igreja, né? Muitas pessoas hoje não gostam de igreja. Quando fala igreja, não querem ir na igreja. Porque muitos moveres de igrejas, durante muito tempo, foi quebrando aquela ideia de igreja, um local agradável, um local onde eu posso ser eu mesmo, onde o meu pecado não é confrontado pelo Senhor, é confrontado pelo irmão que aponta o dedo e que às vezes afasta, né? A cultura do cancelamento que a gente tem hoje nas redes sociais, ela já existe no meio evangélico há muitos anos. Aquele que errava era colocado na frente, exposto. A igreja tinha o poder de decidir o que ia fazer com alguém. E aí muitas pessoas foram se afastando da igreja. E nesse tempo agora nós estamos trazendo para a igreja, e nós formamos uma comunidade espiritual, uma comunidade onde o Espírito atua, onde a minha mão age muito menos do que o Espírito, porque durante muitos anos a igreja foi um local onde você agia mais, o pastor tinha poder dentro da igreja, onde ele falava era lei, e muitas vezes nós esquecemos de que a lei que nós seguimos como batistas é a Bíblia, e às vezes o costume foi tão forte que muitas pessoas foram se afastando. Você vai descobrindo o pecado na caminhada da vida, e todos nós somos assim, e aí você, em vez de achar um local onde você é acolhido, você é um local onde você é exposto. Não era a comunidade espiritual, e nunca foi. E eu quero trazer isso nessa manhã. E para eu entender isso, domingo passado pregamos de manhã, falamos de manhã e à noite sobre isso, vamos falar hoje de manhã e à noite sobre isso, semana que vem também, de manhã e à noite, sobre o mesmo assunto, formando uma comunidade espiritual. Para eu formar uma comunidade espiritual, eu preciso saber o que aconteceu com a minha vida quando o pecado entrou nela. Todos nós conhecemos a história do início, quando Adão e Eva, Adão foi criado, caminho do Senhor ali, pelo Senhor, e um dia cria Eva, e aí eles acabam se errando, porque eu não gosto daquela ideia de que foi Eva que pecou, não foi Eva que pecou. O pecado, se você é uma só carne, o pecado está em um, eles pecaram. E a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos pecaram. Então não foi Eva, mas Eva pegou o fruto. Mas aí você tem que olhar para Adão. Adão foi pastor Léo, ele fala que Adão, ele foi aquele que poderia ter feito algo e não fez. Um omisso. Ele podia ter feito alguma coisa. Ele não fez. Então, o que aconteceu na minha vida quando o pecado entrou? Primeira coisa que entra na minha vida e é o que acontece, a imagem é corrompida. A Bíblia diz que Deus criou eu e você como imagem e semelhança dele. Quando o pecado entra na nossa vida, a nossa imagem é corrompida. Nós nascemos no pecado. Então, quando eu e você nascemos, a nossa imagem já está corrompida. Porque o pecado já está na nossa vida. Embora o Lucas não entenda o que é um pecado, mas ele já é nascido do pecado. Então, essa imagem já foi corrompida. E quando essa imagem é corrompida, e aí vem para nós somos movidos pelo ego. E o que é o ego? O ego é isso aqui, dê-me o que eu preciso. Todos nós oramos muitas vezes assim, Senhor, me abençoa nisso, Senhor, me abençoa naquilo, Senhor, faça isso por mim, Senhor, abençoa meu carro, Senhor, faça isso. Mas é o ego, tudo ego. A nossa oração, 90% das nossas orações são centradas em nós. 5% para a família, 9% para a família, do contexto familiar, e a gente pensa em alguém que talvez
está precisando de uma oração, e aí você resume tudo, Senhor, e aqueles outros abençoa. Né? A gente faz assim. Por quê? Nós somos egoístas. O pecado trouxe para mim e para você, nós somos movidos por egoísmo. Nós só pensamos em nós, no nosso meio, naquilo que a gente vive. E quando a gente pensa nisso, eu não consigo olhar para o outro. O pecado veio e me corrompeu. Eu sou um egoísta. Enquanto eu e você não admitimos que somos egoístas, nós não vamos ser libertos do egoísmo. Nós vamos continuar achando que nós somos certos. Muitas vezes que nós falamos, a gente quer aplauso. A gente quer aplauso por quê? A gente quer ser reconhecido. A gente quer ter um bom carro. E às vezes o ter um bom carro não é para ter um bom carro. É para mostrar que somos abençoados. Eu já falei isso aqui na igreja. Quer ver um exemplo? Eu chego aqui na igreja, eu prego sobre bênção e tal aqui na igreja. E aí eu chego aqui na igreja a pé, de ônibus, por exemplo. E aí eu vou chegar aqui para pregar, o pastor está, eu estou de ônibus, eu uso ônibus. Ah, esse pastor não é abençoado. Você não vai ouvir minha mensagem com aquela abertura, mensagem que Deus quer falar através da minha vida para você, com aquela abertura espiritual. Você não vai, sabe por quê? Porque você vai analisar eu. Cara, que se vai pregar sobre bênção, olha a vida dele. Agora você ouve, por exemplo, Pablo Marçal. Porque ele tem jato, ele tem Ferrari, ele tem isso. Por quê? Ele é bem sucedido. Sim ou não? No mundo corporativo hoje, ele é bem sucedido? É famoso, é bem sucedido. Eu vou olhar lá pastores assim, daquelas megas igrejas, aquela coisa toda. Esses pastores são bem sucedidos. Porque as pessoas hoje têm uma migração para mega churches. Porque a gente quer ser reconhecido. Eu quero chegar e falar assim, de que igreja você é? Da Igreja Batista do Imbu. Nunca ia falar Imbu. Mas se eu falar assim, eu sou da igreja X. Ah, eu conheço essa igreja aí. Ô, essa igreja aí é forte, hein? Porque isso é ego. Nós queremos ser reconhecidos por aquilo que nós temos. E o pecado que fez isso, ele corrompeu a nossa imagem. A imagem daquilo que é de Deus na nossa vida. O pecado, ele vem, corrompe. Tanto que, quando Eva olha para aquele fruto, ele olha para aquele fruto, possivelmente ela tinha visto aquele fruto várias vezes. Várias vezes ela tinha visto aquele fruto. Mas um dia ela olhou com um olhar corrompido. O pecado já tinha entrado nela. Porque o pecado não entra quando ela pega o fruto. O pecado entra quando você se coloca na ideia de que eu posso. Aí o pecado entra. O que aconteceu com Caim em relação a Abel. Então a primeira coisa que o pecado faz, ele corrompe a imagem que eu tenho de Deus. A imagem que eu tenho de Deus é uma imagem que não é corrompida. Mas quando o pecado entra na minha vida, através de Adão e Eva, que a Bíblia diz que tem o único pecador, então o pecado no mundo, essa imagem então é corrompida, e eu passo a ser um egoísta. Dê-me o que eu preciso. O que é que eu preciso hoje? É isso. Senhor, me abençoa. E o que é bênção para nós? Não é saúde. Bênção para nós, não, bênção para nós é dinheiro. Não vem que você conversa comigo que é saúde, não. Você só lembra que é saúde quando você está mal. No restante, tudo é dinheiro. Ah, eu fui abençoado. É mesmo, você trocou de carro, comprou uma casa. A gente pensa logo nessas coisas, de dinheiro. Porque nós somos egoístas. A gente quer isso. Eu sempre falo que Jesus preparou para nós uma mansão eterna, amém? Né? Muito melhor do que essa casa que a gente tem por aqui. Mas a gente quer essa casa aqui, porque é para essa casa aqui que a gente é reconhecido por aquilo que nós temos, não pelo que somos. Não pelo que somos. Segunda coisa que acontece nessa formação dessa comunidade quando o pecado entra. Nós somos movidos pelas nossas vontades. O ego entra. Quando o ego entra, nós somos movidos por nossas vontades. O que eu faço? Eu faço e aconteço. Conhece pessoas assim? Não, eu faço e pronto, acabou. Né? Eu não devo nada a ninguém. A vida é minha. É eu que mando na minha vida. O dinheiro é meu. Eu gasto no que eu quero. Ou seja, eu começo a ser movido pelo pecado, faz eu ser movido pelas minhas vontades. Então, se eu e você somos movidos pelas nossas vontades, é o pecado que está atuando na frente do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós somos movidos, é a paixão pelo controle. Nós queremos controlar tudo, queremos controlar o dinheiro, queremos controlar o que nós temos e queremos controlar Deus. Nós queremos controlar Deus. Nós até dizemos para Deus o que queremos e o que não queremos. E de que forma Deus vai fazer. E durante muito tempo a gente passou não deixando o Espírito Santo agir, porque nós queríamos controlar até Deus. E muitas pessoas fazem isso, orações de declaração. Eu declaro o Senhor, eu declaro isso, eu não aceito isso na minha vida.
controle. E muitos de nós somos assim, né? Senhor, eu não aceito essa aqui na minha vida, eu não aceito essa doença na minha vida. Espera aí, talvez aquilo que em momentos está passando seja algo que Deus vai trabalhar na sua vida de uma maneira espetacular. A gente não sabe o que Deus vai fazer. Perdemos a ideia de servo, perdemos a ideia de filho, queremos ser pai. No reino espiritual queremos ser pai e não filho. Muitos filhos desobedecem os pais, muitos filhos têm filho, espero que aqui na igreja não tenha, em nome de Jesus, tem filho que quase bate na cara de pai. Né? Nós vivemos uma geração de que o filho manda no pai. Eu fui da geração que o pai mandava em mim. E a geração hoje, e aí, esse filho vai crescer achando que ele pode mandar no pai. E se ele acha que pode mandar no pai, ele vai querer dar ordem para Deus. Porque ele foi criado assim. É uma geração que é movida pelas suas vontades. Vê os adolescentes de hoje. Vê quantos absurdos a gente vê, como essa semana, você viu lá na Praia Grande, se eu não me engano, né? O cara mataram um menino autista, 13 anos de idade. Aí você vê meninos de 13 anos matando meninos por fazer bullying. É uma geração que movido pelas suas vontades. Por que você fez isso? Não, porque eu quis fazer. Eu quis fazer. E aí você vive nessa geração. E aí é onde essa comunidade espiritual vai entrar? Entendendo de que a partir do que o pecado está na minha vida, não é eu que faço e aconteço. Quando o pecado está, eu faço e aconteço. Quando o Espírito Santo está, não é eu que faço. E nem eu que aconteço. Porque eu não faço mais o que eu quero, mas eu faço agora o que Cristo quer. Que é uma nova vida, um novo mover a presença de Deus na minha vida. Outro ensinamento, através do pecado, quando entra, as minhas experiências é a experiência da vida corrompida. Ou seja, isto que é vida, já viu essa frase? Ajudar o outro não é vida, mas curtir a vida, beber, e fazer tudo aquelas coisas, isso é vida, cara. A gente vê os posts, né, as postagens nas redes sociais, o cara que está lá, curtindo a vida lá, você fala assim, estou todo domingo na igreja, mano, estou ali, abrindo mão de várias coisas, aí o cara fala assim, esse negócio de igreja não tem nada a ver, isso é vida. Aí você fala assim, é verdade, eu estou perdendo tempo na minha vida, eu vou querer viver aquela vida. Por quê? Porque o pecado corrompeu a imagem, o pecado jogou o ego, e aí eu sou movido pela vida corrompida. Aquilo que era errado está se tornando algo atrativo. Quer ver um exemplo? É só você olhar para o nosso Congresso Nacional, o que está sendo debatido lá sobre leis. Que é a corrupção, a manifestação do pecado, claro, das leis. A nossa sociedade, a cada dia mais, ela vai estar mais longe de Deus e mais perto daquilo que é corrompido. A nossa sociedade é assim. Por quê? Porque o pecado entrou. E se eu não entender de que a vida não é aquilo que eu estou olhando, mas aquilo que eu estou vivendo na presença do Senhor. E mais um detalhe, querido, a mensagem do Evangelho vai contra sempre aquilo que a sociedade prega como certo. O que a sociedade prega como certo, o cristianismo vai contra. E aí muitas pessoas não gostam de estar aqui na igreja ouvindo que o caminho que talvez você quer está errado, mas esse caminho aqui está certo. Isso é papo de velho, cara. O Evangelho, daqui a pouco, eu tenho certeza que se você não ouviu, você vai ouvir. Evangelho é coisa para velho, mano. Evangelho não é coisa para jovem. Por quê? Porque seguir Jesus vai perdendo a alegria. Porque o prazer do pecado em nós é manifestado mais claro. O pecado não é prazeroso? Não é prazeroso? É. Claro que é. E se eu não entender que o pecado é prazeroso e que a minha imagem foi corrompida, eu vou passar a ter experiência de uma vida corrompida, é assim. Conversa com pessoas que não caminham com Deus. As experiências deles é de uma vida corrompida. É de uma vida errada. Os objetivos deles são errados. Quando eu tinha meus 18 anos de idade, já contei isso aqui na igreja, eu queria ter um goal pointer,
1.8, sabe? Gol não, Passat. Passat Pointer 1.8. Quem aqui da minha geração sabe o que era isso, né? Era o carro. E uma vez eu fui para a Ilha Comprida, para Cananéia, com um amigo meu que tinha um Passat 1.8 Pointer, porque era vinho. Ele descendo aquela BR, quem conhece a BR, né? Os Nutella, o pessoal mais jovem de hoje, não sabe o que era BR, né? Você sabe do que é bênção agora. Isso é bênção. Você não sabe o que era a BR, sentido Curitiba, a rodovia da morte, no Brasil era a rodovia da morte. Serra Duplicada nem se fala hoje. Eu achei que eu ia morrer e não ia ver aquilo, né? Nós fomos para a Ilha Comprida, eu vi, eu falei, gente, isso aqui é céu. Para quem esteve no inferno, aquilo é um céu. E aí eu ia para lá, e aquele corria naquelas curvas e tal. Cheguei, eu falei, vou comprar um carro desse para mim. Eu ganhava bem, tinha dinheiro, ganhava um salário muito bom mesmo, dava para comprar um negócio daquele lá. Cheguei para o meu pai, e aí os amigos compravam, e eu não conseguia guardar dinheiro para comprar a praga do negócio. Aí um dia eu falei, pai, por que Deus não me abençoa? Eu trabalho, eu sirvo a Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, porque Deus não me abençoa com um carro? Aí meu pai, com toda a sua sabedoria, falou assim, porque Deus não dá perna à cobra. Deus sabe, o dia que você tiver um carro desse, você pode abandoná-lo. Eu nunca tive, não tenho a mínima vontade de ter um carro desse. Porque meu pai, na sua experiência espiritual, viu que as experiências que eu poderia ter seria de uma vida corrompida e não uma experiência na presença do Senhor. E Deus nunca me deu. Fui comprar o meu primeiro carro, eu tinha 26 anos. Voyage verde, cor de burro quando foge, sabe? Aqueles carros, né? Quem é que sabe que cor que é aquele carro? Mas é isso. Porque a minha imagem, a minha tendência é corrompida. Minha tendência é uma vida errada. Paulo entende isso, que ele fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço porque o mal está diante de mim. Ou seja, a corrupção causada pelo pecado me leva a querer ter uma vida corrompida. Mas o que acontece? O Espírito Santo faz o contrário na nossa vida. Ele nos mostra que esse caminho é uma vida corrompida, esse caminho é de morte, e o outro caminho é um caminho de vida. Outra coisa também, o pecado entrou conosco e nos trouxe corrupção dos ensinos de Cristo. Quer ver um exemplo? Um exemplo, vou tentar ser bom. Eu vou tentar ser bom. Isso é corrupção no ensinamento de Cristo. Eu vou tentar. E outra coisa, eu não sou de ferro. Eu sou assim, eu fui criado assim, eu nasci assim, certo? Eu não sou de ferro. Então, assim, eu falo o que vem na lata. Eu não penso para falar. Gálatas 5:23 morreu. Morreu. Isso é corrupção. São frases que o inimigo vai colocando na mente da gente pelo contexto social e a gente vai fazendo aquilo legal. A gente vai vivendo isso. E a gente está corrompendo o ensinamento de Cristo, não está percebendo que isso tudo faz parte da imagem corrompida do pecado na minha vida. E uma das formas do pecado se manifestar na minha vida é corromper o que Cristo ensina. E aí, ele não merece o meu amor. Ele não merece o meu perdão. Eu não sou Deus para ficar perdoando. Tudo isso é o quê? Corrompendo a imagem de Cristo em nós. E às vezes nós falamos isso, até em alguns momentos, até com o ego inflamado. Fulano me fez mal e que aconteça o mal para ele também. Está vendo? Está pagando o que merece. Quantas vezes falamos isso? Está colhendo o que plantou. Sabe o que é isso? Iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é o seguinte: quando alguém chega para você e fala assim, meu filho bateu o carro e está em casa machucado. Aí na sua mente você fala assim, ufa, ainda bem que não é meu filho. Isso é iniquidade, sabia? Você, em vez de pensar na dor do outro, pensou no em você. Isso é o que a Bíblia chama de iniquidade. Toda vez que alguém fala alguma coisa assim, nossa, fulano aconteceu o que... Ufa, ainda bem que não foi comigo. Você não fala isso, claro que você não vai falar. Por educação. Você pensou, é iniquidade.
da iniquidade. E muitas vezes nós somos assim: fulano não merece perdão, fulano não merece isso. Tá colhendo o que plantou. E nós vamos semeando os ensinamentos que não são de Cristo. A gente está semeando aquilo que não vai frutificar. Nós estamos semeando isso. E muitas vezes os nossos filhos estão ouvindo as nossas conversas e vão seguir o quê? O exemplo. Bateu em você lá na escola, filho? Devolve. Não aceita, não vira a cara. Parte para cima. Beleza, fechou. Daqui a pouco você vai colher o seu filho batendo em gente grande. E aí vai. Qual é o certo? Ensinar seu filho a amar os seus inimigos. Mas eu não aceito que toque no meu filho. Eu também não aceito. Mas é por isso que eu vou ensinar ele a bater. Muitas vezes nós estamos fazendo errado. Nós estamos corrompendo o ensinamento de Cristo. Jesus ensina você a amar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos. Meus filhos passaram um problema na escola uns anos atrás, não é na escola que eles estão agora, a primeira escola que eles estudaram aqui no Embu. Eles passaram um problema na escola, muito sério na escola, com um professor. Problema sério. Chegava em casa, eles chorando. Chegava para ele e falava assim: filhos, vamos orar pelos seus professores. Esse fulano que está fazendo isso com você, ele precisa do teu amor para com ele. Machucava meu? Claro que machucava. Dá vontade de ir lá e lançar a mão no moleque. Mas isso é o certo? O que Jesus ensina para mim e para você? Orar pelos nossos inimigos. Como é que nossos filhos serão sacerdotes do Senhor? Como é que nossos filhos serão aqueles que irão formar uma geração do Senhor? Se eles estão ensinando errado. Bateu, levou. E muitas vezes nós estamos dentro da comunidade espiritual, ensinando errado nossos filhos. Formando uma geração de filhos novos. Quando eu falo filhos, não estou falando só filho de sangue. Estou falando de novos, pessoas novas, crianças novas, ensinamentos novos. Estão dando. Essas crianças aqui da igreja, eles passaram aqui essa noite inteira, desde ontem à tarde, final da tarde, eles estão no acampamento dentro aqui na igreja. Não sei quantas crianças tinha acho que umas 30 crianças aqui. Uns abençoados aí foi cuidar deles. Tem lá tudo morrendo lá, Rô, Dalila. Dalila estava dormindo ali, parecendo o Cid da Era do Gelo. Perna para lá, cabeça para lá, toda, né? Eles passaram aqui. Eles precisam aprender sobre Jesus. Porque é a nossa geração. Precisa aprender a amar a Jesus. Aqui comigo, com você aqui dentro da igreja, você que trabalha em áreas de igreja, aqui está ensinando, é instrumento de ensino aqui na igreja. As pessoas estão olhando para você, as crianças estão olhando. As crianças chegam aqui na igreja, olham a bateria da igreja. Eles olham quem está tocando, quem está ministrando, eles estão olhando tudo. Eles estão olhando o comportamento da gente. Como é que você trata ele? Tem uma coisa que eu aprendi com o pastor Almir, foi meu pastor, foi pastor dessa igreja, foi pastor meu aqui dessa igreja. O pastor Almir era amado pelas crianças da igreja. Amado, sabe assim? As crianças chegavam e abraçavam ele e tal. Ele era um excelente pastor. Toda igreja que tem um pastor, que as crianças gostam dele, ele é bom pastor. Falando de outros pastores, né? Estou brincando. Então, por quê? Porque Jesus faz o quê? Quem procura Jesus? Todas as pessoas que procuravam Jesus, procuravam para milagres, sim ou não? Os adultos, era verdade ou não? As crianças, quando procuraram Jesus, foi para quê? Para ficar perto dele. Para ficar perto. Então, criança gosta de ficar perto de você, você é um bom pai. É um bom pai. Se criança fica longe de você, cuidado. Porque criança gosta de pessoas que tratam bem ele, cumprimenta. Às vezes a gente passa por uma criança na igreja, várias vezes você faz isso. Tenho certeza que você faz isso, às vezes nem percebe isso. Você vê um adulto e cumprimenta ele, você vê uma criança, você nem olha para a criança às vezes. E às vezes ele está esperando você chegar e falar assim: a filha do Léo ali, nossa,
do Léo, se eu chegar perto dela, ela vem, se eu não abraçar ela, ela fala, pastor, você não me abraçou. E qual a referência dela na igreja? A Bia falou algo aqui, não sei se foi a Bia que falou, foi o pastor Elias que falou ontem, que a gente tem a referência de Deus na igreja, mas a referência de Deus na igreja é o pastor, não é assim? Foi o pastor Elias que falou sobre isso, né, pastor? É isso mesmo. E a referência das pessoas na igreja não é só o pastor, é a liderança da igreja. É você que está aqui à frente, ensinando. Se a gente não formar uma nova geração de pessoas, de uma comunidade espiritual, onde eles são aceitos, são amados, são trazidos para perto. A gente está fazendo um trabalho aqui na igreja, quem é do Ministério Infantil sabe disso, estão fazendo um treinamento para nós fazermos a nossa igreja ser uma igreja inclusiva para crianças, para pessoas autistas, para pessoas de TDAH, para pessoas com todo tipo de transtorno. E para isso nós vamos ter que mudar um monte de coisa na igreja. Quer ver um exemplo? Som baixo. O som tem que ser mais baixo. Tem que ser menos luz. Eu preciso me mostrar menos, porque tem pessoas que não podem. Ou seja, eu tenho que pensar no outro. Isso é comunidade espiritual. A comunidade que não é espiritual é o ego. O som. Não, eu gosto de som alto. Cara, ouve no teu banheiro. Ouve na tua casa. Aqui é um lugar que eu penso no outro. O que é melhor para o outro, não o que é melhor para mim. Isso é comunidade espiritual. Onde o ego morreu. Aonde a corrupção do ensino de Cristo morreu, aonde todas essas partes vão morrendo. Por quê? Porque é Cristo em nós. Cristo em nós. E você precisa entender isso. Precisa entender de que aqui não é o lugar aonde você expressa, mas aonde você é aceito da forma que você é. E o desafio nosso nessa manhã é esse. Entender o que o pecado fez conosco, entender que aquele pecado destruiu a nossa imagem. Agora eu estou aqui, e se eu estou aqui nessa comunidade, é onde eu sou aceito do jeito que eu sou. Do jeito que você é. Aqui você não precisa ser transformado para participar daqui. Aqui você pode estar aqui do jeito que você é. Com os seus transtornos, com as suas crises, com as suas ansiedades, com os seus problemas familiares, com os seus problemas com seus filhos, com o seu problema de doença, com os seus problemas emocionais, com os seus problemas de entendimento em várias formas da sociedade hoje. Aqui é o lugar. E é um lugar sem julgamento, aonde o dedo não aponta, aonde a mão que alcança com a graça de Deus a sua vida. É o lugar. Essa comunidade que a gente falou ali, pecaminosa, eu não quero ela mais. Ela morreu com Cristo. Eu quero que você sinta que aqui é o teu lugar, mesmo. E eu vou dizer, disse isso outro dia na igreja, eu vou morrer com 97 anos. E eu vou continuar falando a mesma coisa. Eu continuo acreditando. Igreja é um lugar, é uma comunidade espiritual. Não é uma casa terapêutica, não é uma casa não. É um lugar onde eu posso ser eu mesmo, é onde o Espírito pode agir. É aqui. Se você quer participar desse mover, é aqui que é o seu lugar. É onde nós vamos trabalhar juntos e vamos lutar juntos para isso. Amém? Em nome de Jesus.